Olá, chegamos na live 40 dias para lucrar. Uma live própria, empresário e tá nessa época de Black Friday, de Natal, Ano Novo e que precisa aproveitar esses últimos 40 dias do ano para poder lucrar, ter o seu faturamento preenchido, ter a sua lucratividade garantida para que feche o ano da melhor maneira possível. E a proposta é deixar de fazer tentativas para seguir a concorrência ou seguir tendências e sintonizar as ações no seu negócio. Técnicas e metodologias é positivo seguir, é essencial utilizar, mas moldadas e segmentadas para o seu negócio. A primeira grande posição é sobre as estratégias de negócio. Nós temos 3 estratégias de negócio. Essa aqui é respondendo as questões sobre como configurar o lucro ganha-ganha. O lucro ganha-ganha, ganha você e ganha o cliente. E aí, as estratégias de mercado hoje estão consolidadas em 3 áreas, né? 2 áreas de controle estreito e uma área de controle amplo. Quais seriam as 2 áreas de controle estreito? É a liderança em custos e a diferenciação. Liderança de custos é o que mais se acostuma, né? Brigar por preço. E a diferenciação. E qual que é o ponto de estreito? Vocês vão ter que conviver com uma possível mudança de hábito, uma possível decisão pequena que o cliente tenha. Então, está com a liderança de custo, tem um fator que é muito crítico. Quando você junta 2 ou mais dessas estratégias, você não consegue ser eficaz. Você pode acabar ficando no marasmo. Sem cliente. Então é muito complicado ter o melhor preço e ter a diferenciação. Então, e também é muito complicado ter o melhor preço e ter um foco na qualidade, o foco na estrutura do produto. Então, são 3 áreas bem distintas. Quando você tem a liderança em custo, se o seu cliente resolve, por algum motivo, pagar um pouquinho a mais por causa de um pouquinho de qualidade, alguma coisa nesse sentido, você já perde. E quando você tem uma diferenciação, onde você não briga com preço, você tem um produto de maior qualidade, mas o cliente quer buscar preço, aí você também perde, né? Mas, poxa, qual é a solução? A solução é trabalhar com uma meta de escopo mais amplo, que é o foco. Um exemplo disso, são 2 exemplos, eu peguei 2 exemplos bem amplos, assim, bem claro. Um deles é a Honda, que ela trabalha com inovação e qualidade, essa questão de um produto confiável, ela trabalha muito com confiabilidade, mais de 10 anos aí ela é fixa em confiabilidade do produto, e isso acaba trazendo seguidores, acaba fazendo com que o cliente, o comprador do produto dela seja seguidor e não simplesmente um comprador. E a Apple é o conceito da qualidade acima de tudo, focado em inovação, em personalidade. Steve Jobs ele trouxe para a Apple essa questão de ter uma personalidade. O produto Apple é uma personalidade, né? Então ele trabalhou muito bem a questão do foco, né? A questão de e para você, se você for hoje agora ali no site da Apple, ela tem uma garantia de produto de 3 anos, né? O MacBook tem esse cunho aí de ser uma personalidade. Para respondermos, moldar vendedores lucrativos, que é o conceito que trabalha tanto a parte de, será que eu tenho que contratar só vendedores bem diferenciados? E como fazer a minha equipe ser lucrativa, independente se é uma pessoa sagaz em vendas ou uma pessoa específica do produto, mas não é tão sagaz em venda, né? E aí a gente tem uma realidade bem experimentada, bem vivenciada, que muitas vezes nós, como empresários, ou até a equipe, não vivencia. 10%, toda a transação, de toda a venda, de toda o relacionamento, a experiência de venda, 10% somente são as palavras. Ou seja, 90% é o relacionamento, que é o tom que você está usando, né? A escassez, a questão da confiança, a questão do rapport, da facilidade ali que a pessoa tem em estar contigo.
em estar com a sua equipe. E a linguagem corporal, principalmente o comprador, ele fala muito. Isso é automático, você não consegue controlar. As pessoas, elas expressam muito bem. Com essa realidade, né? Eu ia falar conceito, mas com essa realidade, a gente já consegue perceber que para que tenha uma venda mais conceitual, mais forte, um aumento de venda agora, já precisa trabalhar com algumas inovações e realidades mais fortes. Quais são elas? Né? Se você pegar o seu produto e fizer um roteiro vivenciado, não decorado, um roteiro vivenciado relacionado ao produto, e você traz isso para a sua equipe de relacionamento, o que acontece? Você consegue padronizar o que a equipe vai estar posicionando, o que ela vai estar falando, o que ela vai estar se relacionando. E o restante é treinamento, depende de cada cliente. E aí você trabalhando os tons com a sua equipe, trabalhando a linguagem corporal, inclusive no nosso treinamento, na nossa academia, a gente tem uma parte desse treinamento. Você consegue treinar a sua equipe, mesmo ela sendo nova, uma equipe com vitalidade, com força. Para produtos de valores maiores, chegou-se a essa configuração, ou seja, os vendedores que mais vendiam, que mais são experientes, que tinham conversão muito mais alta, eles tinham um roteiro, um passo a passo de venda. A metodologia SPIN é exatamente isso. O foco dela é escutar mais, perguntar mais do que falar. Porque ainda mais hoje, a maioria dos compradores, eles já vêm com a pesquisa de casa feita. Então, muitas vezes, eles têm mais detalhes sobre o produto do que a própria equipe. Não por falha, mas é porque ele pesquisou vários fabricantes e teve um tempo de amadurecimento. E às vezes, por exemplo, nesse caso aqui, acima de R$200, um carro, uma casa, veio de uma história de às vezes até ano se preparando para fazer a compra. Então é normal que uma pessoa que se dedique e veja com mais afinco e pesquise por muito tempo, acaba tendo mais conhecimento. Então, precisa mesmo uma equipe que vai facilitar a experiência da compra, né? Então, essa metodologia SPIN, né? Então, pergunta de situação, pergunta sobre o problema, engaja a necessidade que o cliente tem, a necessidade explícita. Depois a pergunta do que implica essa necessidade, depois vem a pergunta da necessidade da solução. E aí você consegue achar causa raiz ali do que realmente a pessoa precisa, e depois as necessidades explícitas em relação à solução e os benefícios que a pessoa está procurando ou que você pode fornecer. Então, assim, praticamente você vai falar assim, dos benefícios, não é nem tanto do seu produto. Lá no final, o restante do tempo você vai estar perguntando da própria pessoa, do sentimento, das necessidades da própria pessoa. Hoje, vendas é relacionamento, é experiência de vendas. A experiência agora é sobre fazer o estoque gerar lucro. Como assim fazer o estoque gerar lucro? O seu produto, qualquer produto, seja ele serviço, seja ele um produto manufaturado, seja ele uma revenda, qualquer produto, ele é composto por o valor da matéria-prima, né, o produto base, transporte, mesmo um profissional liberal, mesmo um dentista, ele também tem um custo de estadia ali, de transporte. Os impostos também compõem o produto. O custo administrativo, que é algo que a gente detalha bastante na academia, que é aluguel, conta de energia, de telefone, tudo que envolve ali os funcionários, mesmo para serviços. Essa é a parte fixa, é aquela parte que não flexiona muito, né? Ela não muda, independente da quantidade que eu comercializo ou vendo. Tem a parcela que a nossa tradição chama de lucro, né? Só que, tecnicamente, na área de gestão, essa parcela que nós chamamos de lucro, ela tem umas divisões importantíssimas aí. Então, na semana aí das publicações, a gente falou muito sobre transformar o estoque em lucro. E essa parcela a gente chama muito de capital de giro, né?
Então, você tem uma parcela do capital de giro, que seria o capital de giro de segurança. O Sebrae, várias associações ou vários especialistas, eles indicam que você tenha 3 meses do custo administrativo, esse custo de aluguel e salário de funcionário, reservado numa conta separada, que tenha um fácil acesso, que tenha uma liquidez rápida. Por que isso? O empresário está mais que provado que ele precisa estar com a mente e o corpo são, com uma estabilidade, um equilíbrio bem forte, bem estável, para que ele consiga administrar, para que ele consiga ter os relacionamentos com os funcionários, ter o relacionamento com os seus clientes. E para isso, esses 3 meses do custo administrativo reservado numa conta, fixo, de um jeito fixo, sem mover, ele gera essa tranquilidade para o empresário trabalhar com em paz. A próxima parcela do lucro aqui é o capital de giro circulante, que é o estoque. Para muitos negócios é o estoque, para muitos negócios é o produto rotativo, né? Mas por que isso? Uma loja de calçado, né? Ou uma loja de moto. Tem muitos fabricantes trabalhando num famoso estoque consignado, né? Por exemplo, moto, carro, lojas de verdura, de hortifruti. Eles acabam, o produtor ali, o fornecedor base, o fabricante, ele acaba cobrando só o que vendeu, né? É uma maneira de tornar possível o ponto de venda, porque da maneira antiga ou tradicional, ou muitos negócios são assim ainda hoje, o estoque, aquilo que você tem que ter, por exemplo, numa loja, num shopping, aquele material que você tem que ter para que o seu cliente tenha as opções, tenha todas as opções que ele precisa para atender um público-alvo, você tem que ter um estoque, e esse estoque é dinheiro, e muitos chamam de dinheiro parado, mas não é o dinheiro que nós chamamos de capital de giro circulante, que é o valor base para você circular, para você fazer o negócio circular, né? Então, por exemplo, quando tinha algumas crises aí no passado e tal, que faltava material no supermercado. Poder de venda do supermercado, nesses casos, nesse exemplo, ele cai. Por quê? Porque ele não tem um produto para oferecer, e aí a pessoa vai com potencial de compra, com capital para comprar, e ela não acha o item, e ela sai com uma compra menor, né? Então ele precisa ter um volume na prateleira para poder gerar a venda. É isso. E cada realidade de negócio tem um cálculo, ou tem uma vivência, ou tem uma experiência que você vai moldando. E conforme você vai crescendo, as vendas, vai crescendo o número de clientes, você também tem que ir trabalhando esse estoque, né? Geralmente o pessoal trabalha o estoque muito em relação ao prazo de entrega, ao prazo que esse material é reposto, e também a parte de venda. Então, um exemplo simples aí do hortifruti, geralmente eles abastecem próximo do final de semana. Então, o abastecimento dia de semana é um volume, final de semana é outro volume. E aí, sazonal, uma loja de sorvete tem lá no verão, ele trabalha com volumes maiores, no inverno menores, enfim. Tem aí a sua vivência, o seu fluxo, né? Então, por isso que a gente chama de capital de giro circulante. Ele pode mudar, mas, por exemplo, esse caso do sorvete, quando está no inverno, que você tem um volume menor, esse valor ele não pode ser liquidado, ele não pode ser passado aqui para o próximo item, que é distribuir para os sócios. Por quê? Porque aí você diminui o seu poder de circular o fluxo de produto no tempo certo, né? Dividendos aqui sim é o que a gente chamava aí de lucro do dono, dos investidores, né? E é diferente, isso aqui é diferente, né, do Prolabore, né? O Prolabore ele está aqui dentro, ou seja, o Prolabore, por exemplo, tem muitos negócios que é feito em sociedade. Um dos sócios ele não fica na empresa o tempo todo, ele não tem uma
função fixa na empresa, ele fica fora. E o outro sócio ele fica geralmente como gerente ali, ou ele fica à frente. Então é calculado um salário para esse gerente que fica à frente ali, que está trabalhando, que ele está colocando a dedicação do HH dele ali. A divisão dos dividendos ela é feita nessa parcela do lucro. Muitos donos acabam não calculando um custo, um valor de prolabore, que é o seu valor mínimo para subsistência, e fica guardando o lucro. E aí, os meses que não tem lucro, o dono acaba recebendo menos que os funcionários. Então, esse tipo de controle ele é comprometedor. Então, precisa ter o prolabore. E por último, e não menos importante, é o capital de investimento. O que vem a ser o capital de investimento? São oportunidades, né? Então, eu até coloquei dois exemplos aqui fabulosos aí que foram usados esse capital de investimento. Então, a Boeing, ela fazia na Primeira e na Segunda Guerra, ela era campeã aí, ela era muito forte na fabricação de aviões que pousavam na água e avião de bombardeio, né? De aqueles aviões grandes, mais para bombardeio ou para transporte de tanque, de carros, né? Que eles chamam de cargueiro, né? E em 1950, se não me engano aqui, deixa eu ver, conferir, em 1970, perdão. Em 1970 ele fez o primeiro 747 de 450 lugares por causa da queda do mercado da guerra. Em 1970 não tinha guerra, o mercado estava muito baixo da parte de fornecimento de avião. Claro, eles investiram este valor aí de 2 a 20%, que a gente chama de capital de giro, mas é capital de risco, né? Ou seja, se a experiência, se o teste, se aquele projeto inovador não gerar resultado ou não gerar lucro, a empresa não se compromete, ela não vem a quebrar, ela não vem a se comprometer. E o Magazine Luiza, que em 2015 a senhora Trajano, a Luiza Trajano, ela passou por uma dificuldade muito grande e colocou o filho que estava cuidando desse pequeno investimento de internet, né? De colocar o Magazine Luiza conectado na internet, mas na época era coisas pequenas, Mercado Livre, alguma coisa, a ideia era uma coisa pequena. Só que ele foi fundo e hoje o Magazine Luiza, eles tiveram aí, dá uma olhada aqui na colinha que eu fiz, eles em 2011 eles valiam 3 bilhões e hoje eles estão valendo 37 bilhões. Eles tiveram 1000% de crescimento e hoje o Magazine Luiza não é mais uma loja, uma loja de departamento, ela é um conglomerado de empresas, né? Onde você tem muitas empresas de tecnologias, muitas startups que foram adquiridas. Ok, próximo assunto da live, 40 dias para lucrar, é sobre atrair clientes lucrativos. E aí, trouxemos para vocês duas bases aí de atração. Uma é o próprio funil de vendas, que muitos de nós já conhecemos, mas eu trouxe um funil diferenciado. Por quê? O funil, geralmente você tem a divulgação, você busca trazer o seu cliente ideal para a sua empresa, né? Só que o seu cliente o mais lucrativo é o cliente que comprou alguma coisa, que já fez negócio com você e que você cuidou, né? Que muitas empresas chamam de sucesso do cliente. Ou seja, você buscou reter ele, buscou encantar o cliente, para ele poder recomendar você e para ele trazer mais clientes. Então, os clientes que vêm, que a gente chama da boca de baixo do funil, são clientes assim certeiros, são clientes bem recomendados, que já são assim recomendados por clientes encantados. E esse tipo de cliente, geralmente ele não pergunta muito preço, porque ele confia no parente, ele confia na pessoa que indicou você para ele, né?
Então, assim, essa parte de baixo do funil, ela é espetacular. É uma fonte de clientes lucrativos. E outra fonte, por incrível que pareça, é a sua estrutura, né? O que é a sua estrutura? As cores que você trabalha, ela tem que estar ligada, ela tem, isso aqui é chamado de psicologia das cores. Então as cores, elas refletem um pouco de energia, de sentimento. Lembra que a gente olhou agora nos assuntos anteriores que só 10% do negócio é as palavras. Os outros 90% é o relacionamento, é sentimento, é os tons. Aqui eu tenho até exemplos das empresas que usam a cor vermelha, que é a cor vibrante. Então a Brahma, o Web, o Bob's, são empresas, a sua fachada ela excita, ela vai fazer o cliente consumir mais. Mas, por exemplo, se for num consultório médico, num spa, em algum lugar que precisa de calma, o vermelho ele afasta as pessoas. Né? Ele não vai deixar uma pessoa tranquila num consultório, por exemplo. Né? E assim vai por diante. Então, o laranja é uma cor amigável, alegre, ela gera confiança. O amarelo, ela é clareza, né? Geralmente o pessoal fala que ela puxa inteligência, né? Que é um otimista, tá vendo? Então, o Ricardo Eletro, a Nobel, o Garoto, a CVC, gera essa questão de ser otimista, de ser uma cordialidade, né? O roxo aí, a parte de imaginativo, sábio. Então você tem a Marisa, você tem a Vivo, tudo tem a sua da ideia, né? A parte azul é a responsável, força, geralmente é muito calmo, né? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei agora há pouco, o Magazine Luiza, o Itaú, gera tranquilidade. Né? O verde é o pacífico, então é o saudável, o crescimento, né? Então você tem aí algumas comidas, algumas lojas de café, de tranquilidade. E o cinza aqui, ou o bruto, o preto e branco, é o equilíbrio, né? Marcas de roupa, marcas de meia, enfim. Então, mas poxa, isso vai impactar, infelizmente. Chega ao ponto de pode chegar ao ponto de a pessoa não conseguir ficar na sua loja por causa da cor. Se você trocar, se você tiver na sua empresa porque você gosta da cor, mas assim, a nível de negócios, tem as nossas preferências, mas a gente precisa levar isso em consideração. Por muitos lugares, você tem empresas lindas, maravilhosas, assim, muito bem montadas, que utilizam a cor diferente ou a cor errada, que não bate com o produto ou que não bate com a empresa que você está montando, e aí você não consegue ter clientes o bastante para manter o negócio. Eu já vi empresas boas fecharem por causa disso. Assunto abordado nessa live: 40 dias para lucrar, onde você vai utilizar as técnicas e abordagens agora, neste final de ano, para você lucrar mais. A proposta foi, o compromisso que nós assumimos: ter uma equipe que vista a camisa. E o que é ter uma equipe que vista a camisa? Né? É avaliação e incentivo. Então você tem aqui a gente chama de ferramenta, alguns chamam de matriz, enfim, essa metodologia de avaliação, ela leva em consideração duas abordagens. Um é desempenho, que é aquilo que o seu colaborador já vem com ele. Então, contrata um web designer, ele já sabe trabalhar com as ferramentas da internet. Eu contrato um marceneiro, ele já sabe trabalhar com a marcenaria, com as madeiras, com as ferramentas apropriadas, a montar móveis. Mas a maior parte das empresas que eu abordei, que já prestou consultoria, elas esquecem desta aba. Elas esquecem que o comportamento, ou seja, qual é o clima, qual é a metodologia usada, qual é o processo, qual é o passo a passo, qual é a cara da sua empresa, o que você quer que o seu cliente sinta. Só 10% é a fala, os outros 90% é o sentimento. E esse sentimento depende do cenário, do local, depende do dono, depende do que a empresa quer entregar. E essa parte que é o comportamento, que é os atributos, qual
quais os comportamentos que você precisa, o que você espera do seu colaborador, isso tem que ser definido por você, tem que ser claro, tem que ter trazido. Algumas vezes o comportamento muda por níveis hierárquicos ou muda de setores, mas ele precisa ser falado, ele precisa ser deixado claro o que se espera do colaborador. Geralmente isso acontece com empresas que trabalham com jovem aprendiz. Quando o desempenho dele ainda está vindo da escola, ele está aprendendo, não colocou no seu dia a dia o comportamento que foi apresentado, é como se ele estivesse na fase de aprendizagem. Mas isso aqui é no começo, né? Então se uma pessoa que é mais antiga está aqui, precisa rever se essa pessoa realmente precisa continuar na empresa. Esse quadrante aqui do aconselhamento. Geralmente, a pessoa que é contratada nova, um profissional experiente que é recém-contratado para sua empresa, ele vai estar aqui, ele está cheio de vontade, ele está cheio de habilidades aqui, ele tem desempenho alto naquilo que ele foi contratado, mas não sabe muita coisa do seu comportamento, ele não sabe muito do comportamento que ele tem, que a empresa espera dele. Ele participa de um treinamento, mas isso, para alguns negócios, ele demanda um pouco de tempo. E geralmente tem algumas empresas até, por exemplo, de vendas, que colocam alguns padrinhos ou coloca a pessoa mais nova, sempre próximo de alguém, mas tem a sua rotina já, os comportamentos que a empresa precisa, para a pessoa pegar rápido ou até se espelhar. E aí é o aconselhamento. Então sempre tem que ter uma pessoa guiando, mesmo que por exemplo, um marceneiro experiente, mas ele acabou de entrar na empresa, ele tem que conhecer ou vivenciar melhor. Agora a pessoa que ela tem um comportamento exemplar, é muito dentro do comportamento que a empresa precisa, mas ela produz pouco, porque ou ela não tem uma formação dedicada, ou ela tem uma insegurança muito grande, dependendo da área, da profissão. Então, essa pessoa ela precisa de treinamento. A empresa precisa provocar que o treinamento aconteça, ou seja, ela mesma promovendo, ou ela indicando, aconselhando, mas precisa para que essa pessoa que tem lá um comportamento exemplar, ela seja trazida para o quadrante que todo dono de empresa tem como objetivo trazer seus funcionários, né? Que é o quadrante onde a pessoa consegue desempenhar todas as suas habilidades e tem o comportamento que a empresa precisa. E aí você consegue trabalhar com passos bem tranquilo e até promover a pessoa mesmo. E essa promoção nem sempre é financeira. Por muitas vezes essa promoção pode ser uma viagem ou um treinamento. Eu cheguei a fazer isso. Um funcionário exemplar, mas a empresa ela tinha um quadro de funcionários grandes e aumento de salário. No momento que a empresa estava passando, ela não conseguiria fazer. E aí a gente ministrou treinamento externo, profissional para a pessoa, uma especialidade dentro da área dela, e a pessoa gostou muito, valeu muito a pena. Funcionou bastante aí como uma gratificação. Chegamos no momento mais importante aí da nossa live, 40 dias para lucrar. Hoje entregamos para vocês várias potencialidades, onde vocês já podem estar fazendo diferencial nos seus negócios. Nós estamos convidando você para continuar a crescer. O que é continuar a crescer? O que é fazer a sua empresa ter como rotina o crescimento constante? Isso aqui não é um jargão, mas sim um alinhamento de capacidades e habilidades, uma percepção, ou seja, uma estrutura que perceba o mercado com facilidade dentro do seu processo, uma estrutura que alinhe a sua empresa ao cliente e consiga ter rapidez para absorver o que o cliente está trazendo, o que o cliente está precisando, né? Ou seja, uma empresa orientada para o mercado, uma empresa alinhada, uma empresa totalmente antenada ao que está acontecendo à sua volta e internamente. Então a Academia Sinergia, ela tem essa missão. Sinergia, o que significa sinergia? Onde a soma das partes é muito maior do que cada um pode contribuir. Porque todos os cientistas da administração, o sonho de consumo deles é essa. O que vem a ser a sinergia? Pegar os setores e interligar, ter um ponto de interligação onde a estrutura caminhe como um bloco. As interligações potencializem as ações. A Academia Sinergia, ela não é um treinamento que você vai falar, a gente vai falar sobre filosofia e sobre inteligência emocional. É um treinamento mão na massa. São 4 etapas. E é online. Nós trazemos a sua empresa a um nível, a uma estrutura, a uma gestão que consiga realmente estar antenada ao mercado, estar orientada ao
ao mercado, está ligado ao cliente, ou seja, rotina de crescimento constante, porque a estrutura e a rotina que é posicionada permite isso, ela provoca, ela realmente gera um crescimento constante. Né? E como bônus, tá abrindo a inscrição agora, ela tem 3 bônus. O primeiro bônus é um propósito empresarial individual, onde eu vou estar online com você para que a gente trabalhe o propósito empresarial específico para você, personalizado, porque é isso que vai fazer com que a sinergia ela cresça na sua empresa dia após dia. O segundo é o planejamento estratégico do seu negócio para 2020 e em diante. O terceiro é o mapa do planejamento estratégico, ou seja, você vai ter à vista, de uma maneira muito simples, um planejamento estratégico onde você pode usar em todas as reuniões, onde você consegue sim fazer com que os seus funcionários tomem as decisões certas, mesmo você não estando presente. Convidamos você para fazer parte da Academia Sinergia, com ela fazer com que o seu negócio cresça constantemente. O nosso objetivo é exatamente esse: provocar, ter mais emprego, o desenvolvimento das empresas, fazer com que os seus funcionários cresçam junto, dar mais fartura para as famílias do Brasil. Nós o convidamos, faça parte da nossa Academia Sinergia. E eu fico por aqui, meu nome é Hélio Moraes, visite o nosso site www.sinergiahm.com.br, lá vai ter todas as nossas informações sobre nós. Também vai ter o link aqui na descrição do Clube Sinergia, onde nós ganhamos tempo, economizamos desgastes, economizamos tempo, trocando experiência, falando sobre negócios, falando sobre estratégias e trocando experiências para que juntos façamos os empresários crescerem e desenvolverem mais ainda e crescerem constantemente, terem realmente na sua rotina o crescimento constante. Sucesso e rumo aos 40 dias para lucrar.